difícil encontrar quem discorde de que é possível melhorar a eficiência da máquina pública brasileira, cortar as tais gorduras, benesses por vezes, incentivos fiscais que já não cabem no atual contexto político-econômico do país. Quero ouvi-lo a respeito disso, o que pode ser diferente dessa vez, até porque já tem um texto pronto, uma PEC que está lá parada desde 2021 no Congresso e não vai para plenário porque não tem consenso, porque é um tema delicado que mexe com privilégios também, privilégios históricos na política brasileira. De onde o senhor parte para esse debate? São 45 dias agora para esse trabalho. Quem o senhor vai chamar para conversa? E o senhor já disse que a ideia inicial não é cortar gasto, mas melhorar a eficiência da máquina. Mas parece que o presidente da Câmara, Hugo Motta, tem uma expectativa diferente. Diz que um dos caminhos da reforma é exatamente se chegar a uma economia de dinheiro público. Bom, Aline, primeiro, falando em privilégio, o privilégio de estar aqui falando para a Globo News, ao seu lado e ao lado do Abruzzo. Obrigada. E eu concordo com o que o Abruzzo acabou de falar, é hora de tirar as crianças da sala, fazer uma conversa para valer, né? Não há a possibilidade de existir uma reforma, de se aprovar uma reforma, se os três níveis, né, os três poderes estiverem juntos e os três níveis da federação, estados, municípios e a União também não estiverem juntos. Eu acho que é esse o desafio, seja de uma reforma da Previdência, de uma reforma trabalhista, que já aconteceu no passado, da reforma tributária, e agora o desafio que foi colocado pelo presidente Hugo Motta da reforma administrativa, que está, de certo modo, dado a situação fiscal que está vivendo o Brasil, se confundindo um pouco ou se mesclando com uma reforma das contas públicas, né, um ajuste fiscal. Então, eu acredito que o primeiro ponto desse debate e que pode gerar uma expectativa e que produzir uma expectativa em todos nós as instituições estão determinadas a fazer uma reforma que todos estejam dispostos a cortar na carne. Essa é a premissa principal. A segunda é a absoluta determinação do presidente Hugo Motta de encaminhar esse debate no parlamento. Ele deu essa determinação, nós criamos o grupo de trabalho da reforma administrativa. Hoje mesmo o presidente Hugo Motta me ligou sobre a necessidade da Câmara também debater reformas estruturantes. Então, uma reforma administrativa, como você disse, Aline, na largada, eu tenho feito esse debate falando, olha, o objetivo da reforma, nós não vamos tirar direitos de servidores, acabar com a estabilidade. O objetivo em si da reforma não é fazer um ajuste das contas públicas, mas ao mexer, Abruzzo, em supersalários, em privilégios, racionalização da despesa, você tem uma economia como um efeito colateral positivo, né? Mas a determinação do presidente Hugo Motta é que também o grupo de trabalho pudesse se debruçar em medidas para esse ajuste fiscal estruturante. Isso não é difícil de se chegar ao entendimento daquilo que é necessário. Há muito tempo se discute quais são medidas importantes para se produzir um reequilíbrio do orçamento público federal. Então, essa é a tarefa que nos foi dada pelo presidente Hugo Motta. Nós estamos trabalhando intensamente, eu e mais 12 deputados que foram escalados por cada um dos partidos da Casa. É um trabalho de 45 dias, o tempo é curto para se fazer um amplo debate, mas são temas que há muito tempo têm sido discutidos. A ideia é que no final desse trabalho nós possamos apresentar naquelas que são as mudanças constitucionais, uma proposta de PEC, naquelas que são mudanças em lei complementar, um projeto de lei complementar, e aquelas mais simples em lei ordinária. Nós vamos inventar a roda, nós vamos trazer muito daquilo que foi o debate, daquilo que foi apresentado. Nós já tivemos PEC sobre reforma administrativa, a PEC 32, ela tem uma série de problemas que interditou o debate da PEC administrativa, mas tem pontos que podem ser trazidos. Então, assim, é muito um trabalho de coordenação, um trabalho de produzir consensos para que a gente possa apresentar ao presidente Hugo Motta e ao parlamento uma proposta de reforma administrativa e, quem sabe, também alguma proposta de ajuste nas contas públicas, na medida em que há essa dificuldade do governo de enfrentar os grandes problemas estruturais do orçamento público da União. Deputado, boa noite. Eu queria lhe fazer uma pergunta que eu acho que é muito importante. Quando o presidente da Câmara, Hugo Motta, diz que reforma administrativa vai ser importante
para ajudar o arcabouço fiscal, eu imagino que não seja cortar gastos que envolvam serviços públicos no Brasil. Isso a gente tem, na verdade, carência em alguma coisa. E olhando para a composição do Estado brasileiro, a coisa que teria efeito mais imediato para tirar o bode da sala do IOF tem a ver com o extrateto. Nós temos uma boa parte hoje de funcionários públicos de elite no Brasil, no governo federal, nos estados e até nos municípios, em outros poderes, inclusive que não executivo também, que estão ganhando extrateto. Alguns calculam que isso poderia, inclusive, dar uma economia de uns 8 bilhões de reais. O senhor acha, deputado, que é possível enfrentar esse problema? Porque a lei quanto a isso tem corrido no Congresso, desaparecido todo o tempo. E eu queria saber, é possível aprovar uma lei que acabe com os privilégios extrateto no Brasil e gere dinheiro para que a gente tenha uma saúde fiscal melhor? Vamos lá, Bruce, muito bom seu ponto. Eu acredito firmemente que cada vez mais, provocado pela sociedade, pela indignação da sociedade, com os abusos que são cometidos na elite do serviço público, é possível se aprovar, gerar um consenso para que a gente possa aprovar a redução dos supersalários, dos penduricários. Existem muitas iniciativas de legislação, existe proposta no Senado, proposta na Câmara, já é conhecido o conjunto de exageros e de absurdos que são cometidos, por exemplo, com as verbas de caráter indenizatório, os pagamentos, por exemplo, do excesso de férias que são acumuladas. Isso não está exclusivo no Poder Judiciário, mas também no Poder Legislativo, no Poder Executivo. Então, eu acredito sim que nós estamos chegando num momento que é possível votar uma reforma que vai disciplinar os supersalários, esse excesso de remuneração extrateto. Então, eu acredito nisso, nós estamos trabalhando dentro do grupo de trabalho. Agora, tem um ponto que talvez a economia gerada dessas limitações que possam ser aprovadas no parlamento, e eu não acredito que vá ser 8 bilhões, 9 bilhões, 10 bilhões, mas qualquer que seja, eu acredito que isso é pedagógico para a nossa sociedade. É muito importante que nós possamos acabar com esse sistema de privilégios. Isso não está só na União, não, isso está também nos estados, nos municípios. Então, eu acredito que a gente está chegando num ponto de não volta e num ponto ótimo para que isso seja aprovado. Mas tem uma série de outras medidas, tá, Bruce, que tem um impacto talvez muito maior, né? O Brasil precisa discutir a desvinculação orçamentária. A gente tem uma vinculação, por exemplo, do salário mínimo com os benefícios previdenciários, que em algum momento da história foi importante, foi justo, mas isso tem impactado muito fortemente as contas públicas. É preciso que seja desvinculado. Quando se criou o arcabouço fiscal, se passou a ter uma vinculação dos recursos da saúde, da educação, não o arcabouço fiscal, mas as receitas, o comportamento das receitas. Isso tem pressionado muito o orçamento público e são poucas pessoas que têm coragem de vir a público e fazer esse debate, porque ele é cercado de demagogia, é cercado muitas vezes de medo de colocar a cara e dizer que isso está provocando o desequilíbrio das contas públicas. Segundo o próprio ministro Haddad, nós estamos à beira de um shutdown, que é esse termo que se utiliza nos Estados Unidos quando as contas elas ficam tão deficitárias que pode chegar à iminência de parar a máquina pública federal. Então, é preciso ter a coragem de enfrentar esses temas, reequilibrar o orçamento. Mas isso é fundamental, Abruzzo. A gente precisa acreditar no orçamento equilibrado. O que significa ter orçamento equilibrado? Orçamento equilibrado, superávit, nós podemos estabilizar a dívida pública, ganhar confiança internacional, criar uma política pública e essa política pública ter continuidade. Não adianta a gente criar bons programas e o governo federal, por exemplo, ele é muito criativo e eficiente em construir boas políticas públicas. Ninguém aqui é contra o auxílio gás, ninguém é contra Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família. Todas essas políticas criadas pelo governo Lula muito boas políticas, mas que elas não conseguem ter continuidade no tempo
por conta da insuficiência de recursos, por conta do desequilíbrio orçamentário, que nós vamos chegar a 15 anos que o Brasil não consegue fazer o básico. Aquilo que a gente faz em casa, equilibrar receita e despesa, o que a gente ganha com aquilo que a gente gasta. Então, o Brasil precisa enfrentar esse debate com coragem, e isso vai significar todos os poderes dentro dessa discussão: o executivo, o legislativo, o judiciário, Deputado, União, estados e municípios. desculpa, eu queria só aproveitar o nosso tempo, que é implacável comigo aqui no J10, para a gente fechar, olhar um pouco mais para esse tema importante que o senhor trouxe no início da resposta ao Abrúcio, quando fala sobre a questão da desvinculação. Esse é um debate antigo, também bastante sensível, porque o orçamento público, de fato, federal é muito amarrado, é muito engessado, você não consegue, não tem muita manobra para mexer nele. Quando o senhor fala sobre enfrentar esse tema da desvinculação, a gente está falando, por exemplo, de contextos como o que envolve o BPC, benefícios sociais como ele, o senhor falou de benefícios previdenciários, mas assim, para onde a gente está olhando? Isso mexeria com benefícios sociais como o BPC, por exemplo? Sim, isso necessita enfrentar esse debate, sim. Eu falei de vinculação, por exemplo, do salário mínimo, né? A gente precisa discutir o salário mínimo, qualquer aumento que se dá, qualquer ganho que se dá ao salário mínimo real, aumento real acima da inflação, ele impacta nos benefícios previdenciários e gera um impacto fiscal gigante. As principais razões desse bloqueio que foi anunciado pelo Ministério da Fazenda, de mais de 30 bilhões de reais, são para pagar as despesas obrigatórias. Aquelas despesas obrigatórias são aquelas que estão amarradas por legislação. E quais são as principais despesas obrigatórias? A folha de pessoal e os benefícios previdenciários. Então, é preciso enfrentar esse tema. É muito difícil politicamente, a gente sabe disso, Aline. Não é fácil aprovar um tema como esse. Isso tem um peso gigante para que políticos tenham coragem de dizer isso. Então, esses temas precisam ser enfrentados. Esses temas têm um impacto gigante. É isso que foi o apelo que o presidente Hugo Mota e o presidente do Senado também, Davi Alcolumbre, falavam. É necessário discutir reformas estruturantes que sejam significativas para a busca do equilíbrio, porque a partir do equilíbrio orçamentário, do superávit, eu não tenho nenhuma dúvida que a dívida pública, que está crescendo fortemente nos últimos 2 anos e meio, ela pode buscar uma curva e uma estabilidade para que a gente possa ter a redução da taxa de juros. A economia brasileira não se sustenta com 15% de juros ao ano, que é a taxa Selic, e nem com uma inflação de 5% ao ano crescendo. Esse desajuste precisa ser enfrentado e a questão fiscal é decisiva para isso. Deputado Pedro Paulo, muito obrigada. Sorte aí nos trabalhos. O J10 está aqui, está aberto para a gente atualizar quem nos acompanha.